Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaonia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra, havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo. E este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te direito sobre os teus pés." O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabará de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaonico: "Os deuses desceram entre nós em forma de gente." Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: "Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações." E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele." Judas, não Iscariotes, disse-lhe: "Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo?" Jesus respondeu-lhe: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem a cena: Paulo e Barnabé fugindo de uma cidade para outra, perseguidos, ameaçados de morte. Em Listra, Paulo cura um homem paralítico de nascença, e de repente, a multidão os confunde com deuses. "Os deuses desceram até nós em forma humana", gritam exultantes. Barnabé é chamado de Zeus e Paulo de Hermes. O sacerdote do templo de Zeus aparece com touros e coroas de flores, pronto para oferecer sacrifícios a estes deuses recém-descobertos. Que reviravolta extraordinária! Em um momento, eles são ameaçados de apedrejamento, no próximo, são adorados como divindades. Como reagiriam vocês se estivessem no lugar deles? Talvez alguns de nós, em nossas horas mais vulneráveis, seriam tentados por aquele momento de glória e reconhecimento. Mas observem a reação de Paulo e Barnabé. Rasgam suas vestes em sinal de protesto e correm para o meio da multidão, gritando: "Homens, por que fazeis isso? Nós também somos seres humanos sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós." Que testemunho poderoso de humildade! Em um mundo obcecado por fama e reconhecimento, onde muitos fariam qualquer coisa para receber adoração, estes apóstolos rejeitam veementemente qualquer glória que pertence somente a Deus. Paulo aproveita este momento não para se glorificar, mas para dirigir a atenção da multidão ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe.
Ele transforma uma situação potencialmente idólatra em uma oportunidade para a evangelização, para compartilhar a verdade sobre o único Deus verdadeiro. Esta passagem me faz refletir sobre nossa própria tendência à idolatria. Talvez não adoremos estátuas de Zeus ou oferecemos sacrifícios a Hermes, mas não temos nossos próprios ídolos modernos? Celebridades, atletas, políticos, ou mesmo nós mesmos, colocando nossa confiança, dedicação e adoração em coisas criadas em vez do Criador. Como Paulo e Barnabé, precisamos rasgar as vestes de nosso orgulho e direcionar toda a glória a Deus. O mais fascinante nesta história é que, apesar de todos os sinais e maravilhas que Paulo realizou, com dificuldade conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse um sacrifício. Isto nos mostra como é difícil mudar crenças profundamente arraigadas. As pessoas de Listra estavam tão imersas em sua visão de mundo pagã que, mesmo confrontadas com a verdade, resistiram. Isso não soa familiar? Quantas vezes nos agarramos às nossas próprias ideias e preconceitos, resistindo à transformação que Deus quer operar em nós? Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho. Jesus está em um momento íntimo com seus discípulos, preparando-os para sua partida iminente. Ele faz uma declaração profunda: quem tem os meus mandamentos e os observa, esse é que me ama. Estas palavras estabelecem uma conexão direta entre amor e obediência. Muitas vezes entendemos o amor como um sentimento, uma emoção, mas Jesus o define como uma ação, uma escolha deliberada de seguir seus mandamentos. O amor verdadeiro por Cristo não é apenas um sentimento caloroso em nosso coração, é uma decisão diária de viver de acordo com seus ensinamentos. E qual é a promessa ligada a este amor obediente? Jesus diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que promessa extraordinária! Uma relação íntima e pessoal com o próprio Deus, o Criador do universo, quer se revelar a nós. Isso intriga Judas, não Iscariotes, que pergunta: Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? É uma pergunta que talvez muitos de nós já fizemos. Por que Deus não se revela de maneira mais óbvia? Por que não aparece nos céus para que todos possam ver e acreditar? A resposta de Jesus é reveladora: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. A manifestação de Deus não é um espetáculo cósmico para impressionar as massas. É uma habitação íntima, uma presença constante no coração dos que o amam e guardam sua palavra. Pensem nisso por um momento. O Deus que criou as galáxias, que formou as montanhas e os oceanos, quer fazer morada em você. Não um visitante ocasional, mas um residente permanente, transformando seu coração em um santuário vivo. E para completar esta promessa extraordinária, Jesus anuncia o envio do Espírito Santo. O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Em um mundo de confusão, onde tantas vozes competem por nossa atenção, onde as meias-verdades e mentiras se disfarçam de sabedoria, Jesus nos promete um guia, um conselheiro, um mestre. O Espírito Santo não é apenas uma força impessoal, mas uma presença divina que nos ensina, nos lembra das palavras de Jesus e nos guia na verdade. Como estas duas leituras se conectam? Veja um tema poderoso: a verdadeira identidade e o verdadeiro propósito. Em Listra, Paulo e Barnabé recusaram uma identidade falsa como deuses, apontando para o único Deus verdadeiro. No Evangelho, Jesus revela nossa verdadeira identidade como templos vivos de Deus, moradas do Espírito Santo. Em ambas as leituras, vemos um contraste entre a superficialidade do mundo e a profundidade da vida com Deus. Os habitantes de Listra estavam facilmente impressionados por sinais externos, prontos para adorar homens como deuses baseados em um único milagre. Em contraste, Jesus fala de uma relação baseada em amor e obediência, uma transformação do coração que muda tudo. Meus queridos irmãos e irmãs, que desafios estas leituras nos apresentam hoje? Primeiro, como Paulo e Barnabé, somos chamados a uma humildade radical, rejeitando qualquer tentação de nos colocar no centro, direcionando toda a glória a Deus. Em uma cultura de selfies e autopromoção,
Esta é uma mensagem contracultural que precisamos abraçar. Segundo, somos convidados a examinar os ídolos em nossas próprias vidas. Quais são as estátuas de Zeus que ocupam espaço em nossos corações? Onde estamos oferecendo sacrifícios que pertencem somente a Deus? Terceiro, somos desafiados a entender que o amor verdadeiro por Cristo se manifesta na obediência. Não uma obediência legalista e vazia, mas uma resposta amorosa ao Deus que nos amou primeiro. O amor e a obediência andam de mãos dadas, nutrindo-se mutuamente em um ciclo virtuoso. Quarto, somos chamados a reconhecer e valorizar nossa verdadeira identidade como templos do Espírito Santo. Que diferença faria em nossas vidas se cada manhã acordássemos com esta consciência? Sou uma morada de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em mim? Finalmente, somos convidados a confiar no Espírito Santo como nosso guia e mestre. Em um mundo de incertezas e meias-verdades, temos um conselheiro divino que nos lembra constantemente das palavras e dos caminhos de Jesus. Imaginem uma comunidade de fé onde todos vivessem estas verdades plenamente. Uma comunidade onde a humildade substituísse o orgulho, onde o amor se manifestasse em obediência fiel, onde cada pessoa se reconhecesse como santuário vivo de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Que testemunho poderoso seria para o mundo! Que possamos, como Paulo e Barnabé, rasgar as vestes de nosso orgulho e autossuficiência, apontando sempre para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. E que possamos, em resposta ao amor de Cristo, abrir nossos corações para sermos moradas dignas da Santíssima Trindade. Que o mesmo Espírito Santo que Jesus prometeu enviar nos ensine, nos guie e nos transforme, para que nossa vida seja um testemunho vivo do Evangelho, não apenas em palavras, mas em ações concretas de amor e serviço. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.